Oi, gente maravilhosa. Estou aqui para agradecer todos que assistiram à live no dia 26 de janeiro. Porém, para quem não assistiu, estou colocando os melhores momentos da live para vocês. Essa live tem o propósito de desmistificar o dinheiro. Dividimos em 4 tópicos. Primeiro, como o dinheiro aconteceu. Segundo, efeito da Covid-19 na relação do homem com o dinheiro. Terceiro, uma nova linguagem para acessar o dinheiro. Quarto, as crenças que te afastam do dinheiro. Fizemos tudo com muito carinho para você e está imperdível. Vamos assistir agora? Seja bem-vindo, Cássia, Marisete. E aí, a noite vai ser especial ou não? Já está sendo. O que a gente tem para compartilhar é muito legal. O meu nome é Cássia. Muito obrigada por vocês estarem aqui, viu? Beijo enorme. Primeiro tópico, como o dinheiro aconteceu. Segundo tópico, efeito do Covid-19 na relação do homem com o dinheiro. Terceiro tópico vai ser uma nova linguagem para acessar o dinheiro. E o quarto, crenças que afastam você do dinheiro. Como bem colocado pelo nosso host, o senhor Alex, né? Nós temos 4 tópicos e eu vou começar falando do primeiro tópico, que é dinheiro, como surgiu, em que momento a gente começou a fazer uso e por quê. E para poder entender isso melhor, a gente vai fazer uma volta bem rapidinha lá no passado bem distante da pré-história. O homem da pré-história, como todo mundo sabe, né? Ele tinha um objetivo diário, único: sobreviver. Ele precisava sobreviver ao frio, à fome, aos potenciais predadores, e ele se escondia dentro de cavernas. Nenhuma novidade, né? As cavernas eram escuras, úmidas, mas boas o bastante para protegê-los do frio, de um eventual predador. E com relação à alimentação, eles eram coletores. Eles não eram caçadores, pessoal, eles eram coletores. Eles saíam e gastavam grande parte do dia deles colhendo plantas, raízes e principalmente frutas silvestres. Eventualmente, eles tinham caça e pesca, mas não era a fonte principal. A fonte principal era realmente os frutos silvestres. Então, quer dizer, esses caras, eles só sobreviviam. Mas em algum momento, isso permaneceu por um longo período, né? Mas em algum momento da nossa história, o Homo sapiens, que é a nossa espécie, você é lúdica agora, levantou um dia e disse para si mesmo: eu não quero mais só sobreviver, eu quero viver, e eu quero viver bem. E quando a gente fala nesse contexto de viver bem, a gente logo conceitua conforto. Viver bem propõe conforto. O que acontece nesse momento? Um boom no nosso mental. O PhD em História, formado pela Oxford, Yuval Noah Harari, ele denominou esse momento da nossa história como um momento de revolução cognitiva. A humanidade passou por muitas revoluções, né? A revolução da agricultura, do algodão, industrial, tecnológica, mas antes disso tudo nós tivemos uma revolução cognitiva. E foi então esse momento da expansão da nossa inteligência. Nessa revolução, o que aconteceu? A gente começou a perceber os outros à nossa volta de uma forma mais ampla, né? Então, a gente deixou de olhar só para aquela nossa necessidade de sobrevivência, de fome, de frio, de medo, e passou a observar os outros, e o que os outros faziam, e o que os outros gostavam ou não gostavam, e conseguiam produzir com seus talentos. E a perceber o seguinte: nossa, aquele homem lá produz algo que me seria bom. Então, nesse momento da nossa história, se estabeleceu a primeira relação comercial, né? Ela começou a ser desenhada aí. Porque a partir desse boom, a gente começou a fazer trocas. Mas é importante dizer que antes da gente redimentar essa relação, né, que a gente pode chamar de comercial, que é a troca, a gente precisou desenvolver 2 outras habilidades, que são tão fundamentais para a humanidade, que vocês vão ficar impressionados. As 2 habilidades são
é de contar a história, como eu estou fazendo aqui agora para vocês, né? Contando uma história, e é de acreditar. Então, sem essas duas habilidades, se nós não tivéssemos desenvolvido elas, a gente não estaria onde estamos hoje. E posso te falar uma coisinha? Que eu achei até super interessante que você falou esses dias, que nós não éramos a única raça de humanos. E não eram nem mais a forte, nem as mais, assim, a mais propensa a seguir em frente. Mas, no entanto, fomos nós que passamos a perna no restante das outras. Aparentemente foi, né? Porque só nós estamos aqui. O Alex colocou uma pontuação bem interessante, pessoal. Nós não éramos a única espécie habitando o planeta naquele mesmo momento, tá? As escavações e vários sítios espalhados pelo globo já provam, né? Os historiadores já conseguem tirar evidências fortes de que as espécies coabitaram, né? Então, não foi a evolução de uma para outra, mas sim, eram várias espécies diferentes. E esse boom cognitivo, obrigado, Alex, por você trazer essa questão, esse boom cognitivo só aconteceu para o Homo sapiens, para a nossa espécie, né? E possivelmente essa é uma das razões por sermos nós que ainda estamos aqui habitando o planeta, né? A gente não tem hoje, né, nenhuma outra espécie com a gente. Bom, então aí, vamos retomar ali, né? Contar a história. Mas espera aí, eles já não se comunicavam? Com certeza sim, já existia a comunicação, mas essa comunicação ela era só para o presente, né? No momento em que a gente se habilita a contar uma história, a gente consegue fazer referência ao passado, e assim a gente constrói a condição da previsibilidade, a gente também pode pensar no que vai acontecer no futuro. Então, só para exemplificar bem rapidinho para vocês, se antes um Homo sapiens, quando via um leão no rio, ele, né, próximo ao rio, ele conseguia comunicar de imediato para os membros da tribo dele, que estavam ali, que tinham um leão, essa era uma capacidade que ele já tinha antes do boom cognitivo, mas a partir desse boom, ele passou a conseguir contar para essa tribo dele, que em tal momento do dia, talvez o horário em que o sol estivesse no meio do céu, ele via um leão no rio. Então, que era para todos evitarem, nos próximos dias, de chegar no rio quando o sol estivesse no meio do céu. Porque talvez fosse esse o horário preferido do leão, de matar a sede. É uma coisa muito curiosa que você não vê em nenhuma espécie, né? Não tinha. Os macacos, não, mas mesmo hoje, você olha todas as espécies, nenhuma fala, olha, não vai pro rio, que eu vi o leão. Não, nenhum desenvolveu essa habilidade. Os macacos se comunicam muito bem, mas eles usam sempre o presente, eles conseguem falar o que está acontecendo agora. Então, essa nossa habilidade de contar a história, ela foi importante porque, voltando ao dinheiro, porque, veja bem, era um mundo hostil, né? Ainda que a gente já tivesse tido um despertar e observado que um outro homem, talvez de uma outra tribo até, tinha produzido uma ferramenta ou um utensílio que eu ainda não tinha produzido, e que ao invés de eu aprender não, né? Tentar sozinho lá fabricar aquilo, eu poderia ir lá e oferecer alguma coisa que eu tenho, que eu também observei que ele não tem, e em troca pedir o que ele tem. Antes que isso pudesse acontecer, foi preciso que a gente acreditasse, né? Acreditasse que esse ser não estava se aproximando para atacar. E como que esse acreditar se desenvolveu? Através das histórias. Vocês podem, né, perceber que essa é uma realidade atual. A gente adora história, por isso que o WhatsApp ferve, né? São historinhas todo dia sendo contadas, boas, ruins, engraçadas, tristes. A gente quer ouvir as histórias e a gente se conecta através delas. Então, foi isso que aconteceu lá. Então, tendo acontecido isso, bum, estamos trocando, estamos negociando os nossos talentos. O que cada um podia fazer de bom, tinha como moeda para trocar com o talento do outro, tá, pessoal? E aí, o que é que a gente vai observar aqui? Que isso tem uma relevância muito grande para a gente hoje, acreditar e contar a história. Sabe por quê? Quem tem uma nota de R$200 aí para mim? Eu não tenho. Nem real eu tenho. Eu sou uma pessoa... Mas olha lá, ela não só conta história, ela tem o dinheiro, olha lá. Shake. Eu trouxe 200 para ostentar para vocês, né? Fala, Mari, perdão.
Não, tô falando que é chique, nem real eu tenho. Pois é. A Gente, isso aqui só interrompendo um pouquinho, vocês, a Marisete está fazendo a live lá dos Estados Unidos. Então, por isso que ela não tem real no bolso, ela tem dólar. Mas, Mari, essa aqui tá fofinha, novinha, hein? Crocante, ó. Olha que chique. Essa é boa. Essa é boa, gente. R$200 eu tenho aqui na minha mão, né? Agora, vamos falar da Portmos, né? A gente está no canal da Portmos, então vamos imaginar aí que o cliente chega na Portmos e quer adquirir o talento da Portmos, né? Vamos pensar aí, passar um computador no carro para tentar descobrir qual que é o problema do carro. Hoje em dia os carros são assim, né? Muita eletrônica, né? E a gente precisa estar preparado para isso. Então, a Portmos vai trocar o talento dela, o cliente vai dar algo em torno disso aqui. É uma troca. A Portmos entregou o talento dela, em troca, ela vai receber algo que representa o talento da outra pessoa. Para ela ter uma dessa daqui, ela teve que usar o talento dela, trabalhar, oferecer, disponibilizar, e ela recebeu isso aqui em troca. Então, isso representa o talento dela. E aí ela dá para a Portmos. Mas essa troca, ela só funciona porque a Portmos, assim como todos nós, temos uma crença coletiva de que esse papel tingido numa tal casa da moeda, que nada mais é do que uma gráfica, que esse papel tem o valor de R$200. Se a gente não for capaz de acreditar nisso, isso aqui é só um papel. Vou até rasgar, só que não. Beleza, gente? Então, fica bem claro que o nosso sistema financeiro, ele está todo alicerçado na nossa capacidade de acreditar e de convencer as pessoas. Alguém algum dia convenceu para a gente, confia em mim, nós vamos fazer um papel e vamos trocar o papel pelo seu talento. Mas esse papel vai valer para você pegar o talento de outras pessoas. Nós temos que acreditar na história de alguém. Tá bom? Vamos lançar um desafio para vocês aqui, eu faço síntese rapidinho para passar a bola. O desafio é, alguém aí que está assistindo a live agora, sabe a origem da palavra salário? Se souber, coloca aí rapidinho, não vale olhar no Google, não vale passar perna em mim, hein? Só se souber de cabeça. Então tá lançado o desafio, salário, quem sabe a origem da palavra salário? Então só para sintetizar. Posso sintetizar? O que é que a gente trouxe aqui nesse primeiro tópico? Que dinheiro, gente, não é a desgraça do mundo, não vai acabar com a humanidade, não é a perdição do homem. Ele é só uma ferramenta muito útil, que levou milênios da nossa história para poder materializar-se para nós. E não é ele que criou o nosso desejo de conforto e o nosso sistema comercial de troca. Ele só veio para ampliar a nossa gama de pessoas com as quais a gente pode trocar. Porque imagina se nos dias de hoje a gente não tivesse o dinheiro, né? Muita gente fala assim, porque a gente vai voltar lá, trocar, porque isso era muito melhor. Bom, então vamos imaginar que hoje nós só trocássemos, e eu fosse uma produtora de arroz, né? E eu quisesse o talento de uma pessoa que fabrica carro, de uma fábrica de carro. Talvez ele não quisesse trocar pelo meu talento, porque ele teria que pegar muitas sacas de arroz para eu poder pegar o talento dele. Então, o dinheiro, ele democratizou. Eu posso pegar o meu arroz, vender para muitas pessoas, né, em quantidades pertinentes, né, coletar delas, e aí representa o talento delas. Gente, para quem acertou, maravilha. Salário é uma palavra que data do Império Romano. Os soldados romanos trocavam o talento deles, que era aquela robustez que defendia o Império, ou conquistava territórios para o Império. Então, eles trocavam o talento deles por porções de sal. O pagamento era esse. De tempos em tempos, eles recebiam porções de sal. Daí a origem da palavra salário. Se não fosse o dinheiro, talvez alguns de nós hoje estaríamos ainda trocando talento por sal, que é bom, mas recebendo em salário, a gente pode ter sal e açúcar, que é melhor ainda. O segundo bloco, que seria o quê? O efeito da Covid-19 na relação do homem com o dinheiro, né? Então, nós não podemos negar que essa pandemia veio para balançar as estruturas de todas as pessoas e do mundo, não é?
em vários setores, em vários níveis da nossa vida. Porém, hoje aqui, agora nós vamos falar sobre a estrutura financeira, não é? Que eu percebi que em 4 tipos de reações das pessoas. Então, eu dividi em 4 grupos de pessoas. O primeiro seria as pessoas que estão operando no negativo. São as pessoas que ficam culpando tudo e a todos. Eles culpam as instituições, o governo, ou a direita, ou a esquerda. Eles culpam os chineses, eles culpam a crise. Eles só apontam o dedo para ver os culpados, sem se dar conta de que não é do lado de fora que se vê a solução, é dentro. Nós temos a solução ao nosso redor. Lá fora, a gente não pode fazer nada. É começando, e Gandhi já diz, começando o nosso trabalho dentro, que nós vamos ver o mundo fora diferente. Então, quer dizer, gente, seja a mudança que você quer ser no mundo, é o que Gandhi fala. Então, eu acredito que nós temos que mudar isso daí, não é apontando o dedo, não se resolve os problemas, não se acha a solução, não adianta. A segunda seria pessoas que estão na inércia. Então, são pessoas que estão sendo controladas pelo medo. Então, elas se paralisam, elas ficam ali na inércia. Onde vai, onde vem. Então, não conseguem se movimentar. Por quê? Porque são pessoas que talvez já tenham perdido os seus trabalhos, talvez elas já tenham diminuído a quantidade de clientes, se elas têm um business, alguma coisa assim, e não tem uma reserva financeira. Então, é complicado, porque muitas pessoas não sabem como fazer para poder se manter e manter a sua família. Difícil? É. Porém, gente, uma coisa que eu bato na mesma tecla. Param de assistir televisão e essas notícias sensacionalistas. Porque esse pessoal que está já na inércia, com o medo, sendo controlado pelo medo, vai ficar pior. Aliás, não só eles, todos, não. Eu acredito que todos. Mas nesse caso é pior ainda. Por quê? Porque a mídia, ela faz a notícia sensacionalista porque é para o bem dela, ela quer o dinheiro, atrai audiência, entendeu? Então, é isso daí que a gente não pode deixar, porque eles só estão focando aonde? No problema, na pobreza, na dificuldade. E a gente vendo isso, a gente vai focar nisso daí tudo, nós vamos ter o quê? Mais problema, mais doença, mais dificuldade, mais tudo. E nós vamos ampliando cada vez mais o medo nas nossas vidas. E isso vai ficando completamente difícil de se você conseguir olhar ao seu redor e conseguir achar uma solução, achar uma saída. O medo não vai resolver. Eu acredito que seja isso. E outro, porque, veja bem, é a mesma coisa que se a gente pegasse e tivesse naufragado no meio do mar ali, você tá entendendo? Tentando manter a cabeça para fora da água, cara. Você imagina a situação. E tem um cara lá distante, bem folgadinho, e ele tá ali falando para você, cuidado com o tubarão, cuidado com o tubarão. O que você vai? Você vai ficar ali, tentando manter a cabeça para fora e olhando para tudo quanto é lado, procurando no chão, ali na água em volta, onde que está esse tubarão? Esse cara que tá falando cuidado com o tubarão, é a mídia. São as pessoas que querem ver a gente cada vez mais para baixo. E você fica ali, perdido. Você não consegue olhar em volta. Ao passo que se você não tivesse ninguém falando cuidado com o tubarão, o seu próprio instinto de defesa, você mesmo, aquele medo, mas aquele medo bom de defesa, de sobrevivência, iria tentar o quê? Olhar em volta e, de repente, você pode ver um topo. E você seria um toco, o toco da salvação, aquela madeirinha que você poderia pegar e ficar. Não era a melhor solução? Talvez não, mas você podia ganhar um fôlego até esperar o resgate chegar, entendeu? Porque aquele cara ali que estava ali falando, ele não está preocupado, ele podia te avisar que o toco estava ali, mas não, ele só quer te pôr mais medo.
Entendeu? Agora aí, vamos lá. O terceiro grupo seria o grupo das pessoas que estão numa situação de frustração. Porque provavelmente ainda não perderam o serviço, e espero que não percam o seu trabalho, tá? Porém, eles estão tendo que fazer um reajuste todo financeiro, social e frustrados, porque eles não podem avançar nos seus objetivos, nas suas metas que estavam programadas. E isso frustra. Por exemplo, conheço pessoas que programaram festas maravilhosas de casamento, pagaram durante um ano uma fortuna, e devido a esse cenário que nós estamos vivendo com a pandemia, isso não pode ser realizado. Então, o que aconteceu? Tiveram que casar, simplesmente, com o juiz. E é frustrante? É claro que é frustrante. Pessoas que 50 anos de casado se programam para fazer a festa, a viagem dos sonhos. Não podem viajar. Frustrante? Frustrante. Mas é frustrante. Aguentou 50 anos o parceiro lá firme pela viagem. Chega na hora... Não é? Não é? E daí nem isso. Ai, meu Deus do céu, né? É triste demais. Não, mas é frustrante, é verdade. Mas o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter inteligência emocional para poder lidar com isso. Porque se a gente continuar e se posicionar, tentar se alinhar para lidar com a situação, falar, poxa, tá bom, agora o momento não pode, mas não significa que eu não vou fazer. Vamos fazer negociações, não é? Vamos fazer negociações. E isso também com o dinheiro. Vamos fazer negociações. Ó, eu estou te devendo esse dinheiro, entendeu? Eu não estou podendo pagar agora, mas o que eu posso fazer para poder resolver meu problema? Então, é tudo isso, gente, inteligência emocional. Não adianta se frustrar, não adianta ficar com medo, não adianta. A gente tem que procurar a solução dentro, entende? E agir. Temos o outro grupo, que seriam os grupos dos focados na solução. E eu espero que a maioria das pessoas que estejam aqui sejam desse grupo focados na solução. Porém, se não forem, quando terminar essa live tenho certeza que serão. E é para isso que a gente está aqui hoje, não é, Cássia? Isso aí. Então, eles compreendem exatamente que eles podem controlar o que está aqui, ó, tá? Ao meu redor. Eu não posso controlar o que está lá fora, tá? Então, eu tenho que fazer o quê? Pensar em oportunidades, me reinventar. Oportunidades diferentes para me reinventar. Se eu perdi o meu emprego, eu vou me reinventar. Eu vou procurar o quê? Um talento, uma criatividade que todos nós temos, é inerente do ser humano, está dentro. É como se fosse assim, uma sementinha, 2, 3, que o Criador colocou dentro de nós quando nós nascemos. Tá ali, ó. E às vezes nós não estamos nem usando ela, não estamos nem dando bola. Aí vem a crise e aí o quê? Essa sementinha começa a brotar. Por quê? Porque nós estamos necessitando de usar ela. Então vamos supor, e esse é o nosso talento, né? Porque vamos supor uma pessoa que faz um bolo bem gostoso, tá? O que acontece? Todo mundo pede a receita, ninguém faz igual. E aí, o que ela pode fazer? Ela pode colocar esse talento de fazer bolo ao mundo e poder ganhar dinheiro com isso, não é? Se reinventando. Tem várias pessoas se reinventando. O que a gente tem que fazer é se mexer e tentar achar os nossos talentos. É uma coisa que às vezes você faz e você nem percebe que você faz tão bem, mas todo mundo em volta de você sabe. Sabe aquilo que as pessoas te pedem sempre para fazer? Pode ter certeza que esse é seu talento. E quanto melhor o seu talento, quanto mais talento você colocar ao mundo, mais troca, mais o dinheiro vai fluir abundantemente na sua vida. Nós estamos no século 21. E agora, era de Aquário. O que é isso? É a era da tecnologia, não é? Então, não adianta só a gente pegar e expor o nosso talento, como antes era, né? Que era o mundo concreto. Nosso mundo não é só mais o concreto, nós estamos entre o mundo concreto e o mundo virtual.
Então, é isso daí, essa transição que já vem vindo há algum tempo, mas agora cada vez se tornando mais forte, e principalmente em tempo de pandemia, não é? Que as pessoas estão mais fechadas dentro de casa. Essa parte da tecnologia, dessa era virtual, a gente tem que acompanhar para a gente poder ter os nossos talentos sendo mostrados. Vou fazer um adendinho, então, ao que a Marisete falou, que é o seguinte, pandemia está aí, problemas todos estão passando, duvido alguém que fala assim, eu não estou com problema nenhum. Todo mundo foi abalado, de forma ou de outra, mediante essa pandemia. E é um momento onde não tem que estar, o que a Marisete falou é legal, que tem que estar desapegado. Desapega. Nós aqui na Portimus passamos, os clientes desapareceram. Todo mundo com medo, dentro de casa, trancado, fazendo, não é, o home office. E simplesmente, para que arrumar carro se eu não preciso sair de casa? Né? Então, passamos assim, uma mudança aqui dentro. Vai mandar funcionário embora? Não vamos mandar ninguém embora, porque todo mundo precisa de emprego. Então, nós vamos puxar a corda, puxa o cinto, né? Olha como eu tô magrinho. Essa foi uma época. Mas aí você vai fazer o quê? Encosta o carro na garagem, tira o seguro. Você começa a mexer todo o universo ali, a energia, entendeu? Para obter resultados. Não pode ter medo disso. Porque se você tiver medo, é aonde você vai para baixo. Tem que olhar no prático, focar no prático. Desculpa, eu acho até que, tipo assim, não, medo sente mesmo. Sabe? Até a Marisa colocou muito bem. Você tem que lidar com isso. A inteligência emocional ela precisa imperar. Então, gente, em algum momento, a nossa equipe sentou e falou assim, bom, quanto tempo nós vamos aguentar? Porque, é claro, você tem que olhar para o cenário e, pelo menos lá na Portimus, a gente abraçou o cenário como algo assim que viria para ficar por um bom tempo. Então, a gente, apesar dos medos, a gente precisa encarar a realidade, tá? Mesmo num cenário ideal, que se a gente tivesse a vacina já top das galáxias, que pudesse inocular a gente e ainda inocular mais para possíveis mutações, mesmo que a gente já tivesse ela, para se fabricar os insumos para a distribuição dela, para uma população mundial do tamanho que a gente está falando de 3 anos. Então, essa é uma realidade, ela não vai passar até o meio do ano. Então, quem reserva essas esperanças, até, né? A gente que veio aqui falar de dinheiro, é realidade, não vai. Mas você tem que olhar, enfrentar teus medos e fazer aquilo que a Mari falou, ação. Agora, uma coisa que é muito interessante, que a gente linka de novo com o primeiro bloco lá, que é o seguinte, gente. A possível razão para o Homo sapiens ter perseverado e não os outros tipos de humanos é porque a gente trabalhou em coletividade. No momento em que a gente desenvolveu o nosso sistema de troca, nós passamos a ser codependentes, tá? O homem de Neandertal, ele era extremamente inteligente, como o Alex falou, tá? Ele era capaz de fazer tudo e um pouco mais que o Homo sapiens fazia naquela mesma época, tá? Eles eram altamente treinados, né, e habilidosos, mas eles não trocavam. Então, quando a gente passou a trocar, a gente formou sociedade. Tá? Então, agora é o momento também da gente contemplar o talento dos outros. Se eu sei que uma pessoa conhecida começou a fazer bolo, gente, vamos comer vamos ajudar. Vamos pedir pizza. Vamos fazer as coisas acontecerem para todo mundo, para a gente chegar do outro lado juntos. Temos que compartilhar, tá certíssima, Cássia. Compartilhamento é a palavra do ano, desapego e compartilhamento. Então, vamos lá para o terceiro bloco agora, que a gente vai falar, então, da nova linguagem para acessar esse dinheiro, né? A Mari já deu uma introdução do que é, não precisa também ser bidu, né? A gente está num cenário pandêmico que reduziu muito a nossa circulação no mundo concreto. Mundo esse, aliás, que a maioria de nós nos acostumamos a ganhar a nossa vida, a nossa grana, né? A compartilhar o nosso talento. E tem essa janela aberta aí, que já estava aberta, que é a janela do mundo virtual, só que agora ela está sugando a gente com toda a força, né? E para sobreviver em 2021, nos anos que vão se seguir a 2021, e a gente acha, né, aqui da nossa equipe aqui, que juntou e conversou, a gente acha que não tem um caminho de volta, a gente precisa, cada um de nós, buscar
e ocupar o nosso lugar nesse mundo virtual, na internet. Simples assim. Peraí. Hashtag só que não. Se você nasceu antes dos anos 80, entre 60 e 80, e não precisou dessa ferramenta tecnológica para o seu trabalho. Então, quer dizer, não tem familiaridade com isso. Então, a gente está entrando aí num campo que dá um pouquinho de medinho, né? E eu vou até compartilhar com vocês a minha história pessoal. Eu sou da geração X. É uma geração muito legal, mas ela não é tecnológica. Ela foi uma geração, inclusive, que, por conta do comportamento dela, surgiu a expressão workaholic. Essa geração X, ela é viciada em trabalho, trabalhou muito, porque as outras não tenham trabalhado, mas era um comportamento mais agressivo. E a gente continua ainda. Continua aí. A gente tem o nosso brain já foi washed. A gente não tem... Não tem mais. Já tivemos uma lavagem cerebral. Na verdade, a gente se criou nesse contexto, né, pessoal? Então, quem é dessa geração aí vai se identificar muito. A gente não tinha horário para entrar, não tinha horário para sair. Basicamente, a geração X, ela criou o conceito do home office, porque a gente podia trabalhar em qualquer lugar. E isso era muito em resposta à geração anterior, que não fez nada de errado, mas era uma geração pós-guerra. Então, é uma geração que, para ela, o que significava sucesso era estabilidade. Porque, então, é uma geração que veio de um mundo muito escasso, sem rotina, de guerra, bombardeado. Então, essa geração, quando ela entrava numa empresa, ela dava tudo do talento dela para permanecer lá. Ela ficava 30, 35, 40, 45 anos trabalhando na mesma empresa, e alguns na mesma função, ou movia, mas só um pouquinho. E a geração X não queria isso. A geração X, não, eu não quero ficar trancado naquele lugar, eu quero sair, eu quero falar e eu quero ficar rico. Então, gente, aí o que a gente tem aqui nesse cenário? O mental, que não é tecnológico, é o nosso. Então, tendo dito isso, eu já preparei todo o terreno para contar a minha história pessoal. Eu, até muitos anos atrás, quando eu tentava fazer qualquer coisa no computador, tinha duas consequências. Ou queimava um aparelho aqui dentro da minha casa, ou caía um avião em Singapura. Acontecia tudo. Menos o que eu precisava fazer acontecer. Era um horror, era um show de horror, né? E eu acabava desistindo. Mas essa é uma história que ficou no passado, tá? Em algum momento, até antes da pandemia, eu olhei para esse mundo e eu falei assim, cara, eu vou ter que entrar nessa janela, com medo, sem medo, sabendo, não sabendo, sendo tecnológico, não sendo, porque para a geração posterior, que é a geração Y, que já nasceu já na era tecnológica, ele já tinha uma intimidade com isso desde pequeno. E a geração que veio depois, então, já está na genética, né? Não tem nem o que falar. Essas crianças de 1, 2 anos já estão no celular fazendo miséria. Então, para a gente que não está tão ambientado, a informação é essa, é possível. Eu hoje consigo fazer, vou confessar para vocês, nem sempre sai o resultado que eu esperava, mas sai, eu não desisto. E às vezes sai muito melhor, porque de tanto fuçar, vou descobrindo caminhos, ferramentas que eu nem fazia ideia que existia. Então, esse é um mundo que a gente precisa fazer parte para poder encontrar com o dinheiro. Por quê? Primeiro, porque a gente está na pandemia. Segundo, porque a gente precisa compreender o comportamento comercial de uma nova geração, que não é a nossa. A nossa geração é a geração concreta, precisava ir na loja, tocar, pôr a mão. A geração que veio depois da X são minimalistas, para a gente começar a história, né? Eles são muito objetivos. E outra coisa, eles têm intimidade com a internet. Então é lá que eles vão buscar. Quem tem serviço a prestar para pessoas nessa faixa de idade vai encontrar elas na internet. Exatamente. Tá? Você sabe, né? Então, até eu vou contar uma historinha muito rápida aqui em relação ao nosso ramo de atividade, que é a oficina mecânica. No final dos anos 80, começaram então uma transição, né? Começou uma transição entre o mecânico para o eletrônico. Então veio o mecânico elétrico e elétrico eletrônico. Muitas e muitas oficinas mecânicas decidiram não se atualizar e foram fechando as portas pouco a pouco. Por quê? Não quiseram, tiveram medo. Eu ouvi isso de muitos, não só aqui nos Estados Unidos. Falou, esse negócio de computador... vou fazer o que eu sei fazer, né? É o lema, vou fazer o que eu sei fazer, né, Alex? Oi?
É o lema, vou continuar fazendo o que eu sei fazer. Vou continuar fazendo. O meu talento é só esse, eu vou parar por aqui, eu não quero atribuir novos talentos. E fecharam as portas. Ou continuaram até morrer, fazendo freio e trocando na suspensão. Agora, todo o restante foram fechando as portas, porque não quiseram se atualizar. Tiveram medo de atribuir a si novos talentos. Sair da zona de conforto, né? Então, assim, para a gente fechar essa conversa aqui, se você é piloto de helicóptero, se você faz bolos gostosos, se você corta cabelo, se você advoga a favor ou contra causas, não importa. Você tem que ir lá, naquele lugar virtual, contar a sua história, a história do seu produto, do seu serviço, e fazer conexões, e criar confiança. E eu não estou aqui falando para vocês como técnico em TI, em computação, acabei de narrar a minha história. Então, assim, a gente precisa achar o nosso lugarzinho aí, estamos falando de grana. Então, comportamento, autocontrole, autoconhecimento, como a Mari falou, e atitude. E sair da zona de conforto. Exatamente. Vou contar uma história essa aqui, zona de conforto não vai te levar a nada, né? Nada. Fazer a mesma coisa do mesmo jeito, você vai só conseguir o mesmo resultado. E esse resultado, a gente já percebeu que não é mais viável. Né? Não é mais viável para esse mundo que está entrando. E eu só quero acrescentar, e eu estou penando para fazer os meus vídeos, para fazer editar e tal, mas e cada conquista que eu tenho ali sozinha fazendo é uma felicidade. Gente, a gente começa a entrar no mundo e a gente começa também isso é muito bom, saia da zona de conforto, porque você começa a deixar a sua mente mais preparada e ela começa a ficar ativa, ela sai daquela mesmice, e a mente inconsciente, ela é muito curiosa, então ela fala, nossa, mas o que está fazendo? Mudou? Então ela começa a ficar mais aberta a novidades e mais aberta a novas possibilidades, e isso amplia muito, não só a sua mente, mas a sua vida, né? Sim. Ó, gente, vou fazer uma história rapidinho. Essa aqui é fresquinha. Vocês estão falando muito aí em exemplos de mudança, mas, puxa vida, né? Como é que eu vou colocar essas mudanças na prática na minha vida? Como é que eu vou transformar todas essas ideias lindas das meninas na prática? Ele tem uma história de hoje que aconteceu. Veio um cara de manhã aqui, ele mora 2 ruas aqui pro lado. E lá na frente está lá uma placa de empresa de turismo de aventura. Ele tinha um furgão, e nesse furgão todo aberto, tipo um Jeep aberto, e aí ele colocava o pessoal para fazer aventuras assim enormes. Vamos lá para a Chapada da Diamantina. Ele saía daqui de São Paulo, ia para lá, bombava. Eu fui até lá um tempo atrás, que eu fui comprar um produto para minha moto, e por coincidência era o cara aqui do lado. Eu vi a agência dele, as fotos, 10. Bom, 1 ano e pouco depois, esse cara, por causa da pandemia, quem que vai sair dentro de um furgão com um monte de gente? Ele quebrou. Ninguém. Ele quebrou. Ele falou, ele trouxe o carro hoje para arrumar, que está parado há 1 ano. Parado. Aí ele falou assim, o que eu tive que fazer? Ele falou, Alex, eu fiquei num desespero tão grande que eu tinha que me reinventar. E aí, entrei no LX, vi uma bicicleta. Comprei a bicicleta, desmontei a bicicleta inteira e comecei a vender as peças no Mercado Livre. Guidão da bicicleta tal. E eu percebi que tinha um mercado para isso. Hoje, o que eu faço? Eu saio para comprar a bicicleta, desmonto a bicicleta e vendo peça no Mercado Livre. E foi hoje ele veio aqui, 6 mil para arrumar o carro dele. Ele falou assim, não, tá autorizado, pode fazer. E um cara que quebrou. Então, olhar as possibilidades. As possibilidades, elas estão aí em volta. Esquece o tubarão, né? Se mexer, sair. Esqueceu o tubarão. Gente, eu vou compartilhar com vocês um teste, rapidinho, tá? Pra gente poder dar sequência aí, vai ser a deixa aí pra Marisete. Então, esse teste eu quero que vocês olhem para as 2 imagens e decidam qual dos 2 círculos laranjas centrais é o maior, tá bom? Olhem aí para as 2 imagens e concluam qual dos 2 círculos, vermelho, laranja, depende aí da percepção de cada um, mas qual desses 2 círculos é o maior. E aí a gente vai falar rapidinho sobre isso. O pessoal já conseguiu observar aí, Alex? Já.
Já esses dois círculos, eles têm absolutamente o mesmo tamanho, tá? Então, esse aí é um exemplo para a gente perceber o seguinte, que além de dominar a internet, né, o mundo virtual, a gente também precisa dominar um outro mundo, que é esse aqui, ó, da nossa mente. Ele nos engana às vezes. Então, gente, crenças, elas não são apenas pensamentos, ideias, memórias que tem na nossa cabeça, são muito mais que isso. São blocos de crenças, são blocos de experiências que acreditamos, e elas ficam armazenadas na nossa mente inconsciente. E se, por um acaso, nós tivermos uma dessas crenças que nos limitantes com relação ao dinheiro, o dinheiro só vai se afastar de nós. Ele não vai, nós não vamos conseguir se aproximar nem dele. Porque o dinheiro deveria fluir livremente na nossa vida, porque ele é uma energia. E como a luz é uma energia, não flui. Entendeu? O dinheiro é a mesma coisa. Porque, na realidade, o que vai fazer a gente poder atrair ele vai ser o quê? As nossas crenças. A gente acreditar que é possível. E se a gente tem crenças limitantes, isso não é possível. O que vai ser... Porque, na realidade, nós atribuímos... Essas crenças fazem com que a gente atribua qualidades ao dinheiro que não são do dinheiro. Atributos ao dinheiro que não são do dinheiro. Por exemplo, se uma pessoa acha que, nossa, essa pessoa tem dinheiro, ela é egoísta, ganhou dinheiro, ficou egoísta, ficou malvado, nariz em pé. Não, ela não ficou nada disso, o dinheiro não fez nada disso com ela. O dinheiro, a Cássia bem falou, é uma cédula que foi printado numa gráfica. O dinheiro não é bom nem ruim, ele não tem vida própria. Quem dá vida ao dinheiro somos nós. Então, quer dizer, a pessoa era assim, a pessoa é egoísta. O dinheiro só vai o quê? Ampliar essa qualidade. O poder dela, né? É inerente. Por exemplo, agora, do contrário, também é verdade. Se a pessoa é generosa, o dinheiro ampliará a generosidade dela. Então, gente, nós temos que deixar isso bem claro na nossa mente. O dinheiro não é bom nem ruim, ele é só neutro, ele é uma energia, e quem vai dar vida ao dinheiro somos nós, seres humanos, de acordo com o quê? Com o nosso caráter, com a nossa ética. E essa é uma fala muito comum, né? O dinheiro transformou aquela pessoa. Ele não era assim. É uma crença limitante, né? Na realidade não transformou, ele simplesmente pôs para fora, né? Antigamente, às vezes, ele se dava uma de vítima, mas na realidade lá na vítima dele estava latente aquele monstro, entendeu? Você não sabe, mas o dinheiro não é nada, o dinheiro, ele é só um papel, gente. Então, nós temos outros tipos de crenças, vários até, inclusive eu convido a cada um de vocês, não precisa ser agora não, depois que terminar essa live, pega um papel, uma caneta e começa a pensar todas as crenças, no que você acredita que o dinheiro, todas as crenças que você tem com relação ao dinheiro. Porque daí eu vou dar uma diquinha para vocês, tá certo? Mas daqui a pouco. Por exemplo, tem a crença de que nasceu pobre, vai morrer pobre. Dinheiro na mão é vendaval. Rico não vai para o céu. Dinheiro é sujo. Olha as coisas que nós acreditamos, gente. Então, isso daí, a gente só vai cada vez... Dinheiro é sujo. Então, quem vai querer ter dinheiro? A gente quer ser limpo, não é verdade? O feudalismo adorava isso, né? Não é? Não é? Que os pobres acreditassem nisso, né? É lógico. Então, a gente quer ser limpo. Então, se você quer ser limpo, você tem a crença de que o dinheiro é sujo, você vai mandar ele embora da sua vida. Isso é fato, é fato. O que a gente pode fazer? A gente tem que descobrir se ela é ou mesmo uma crença. E como que nós vamos fazer isso? Com 3 perguntinhas. Só isso. Você, por exemplo, vamos ver. Isso é verdade? Olha, a primeira pergunta. Então, por exemplo, vamos pegar essa frase aqui. Nasceu pobre, vai morrer pobre.
Isso é verdade. Ouvi muito isso. Você não conhece ninguém que nasceu pobre e conseguiu subir um patamar na vida? Pelo menos um. Você não conhece, você deve conhecer vários, ou dois. Você conhece alguém que nasceu pobre e ficou rico? Ou, quiçá, milionário? Tá vendo, gente? Como que a crença é fácil de desmistificar? É só fazer essa perguntinha. Isso é verdade? Vamos questionar, não vamos aceitar as coisas. Vamos questionar, vamos ser cientistas, vamos aprender a questionar, vamos usar o nosso cérebro, não é? Outra coisa, por que eu acredito nisso? Por que eu acredito nisso? Porque às vezes são coisas que vão passando, como o Alex falou, olha quanto eu escutei isso, de geração em geração esse tipo de crença. E aí a gente vai ficando vendido a elas. Como, por exemplo, eu escutei essa história, não sei aonde foi, desculpa, eu não posso nem dar o crédito, mas eu achei maravilhosa e vou contar aqui para vocês. Uma mulher estava fazendo um pão, antes de colocar para assar, cortou as duas pontas. E ela fazia sempre assim. E o marido dela naquele dia falou assim, mas, meu bem, por que você está cortando as duas pontas? Não é a mesma massa? Eu gosto tanto das pontas do pão. Ah, não sei, a minha mãe fazia assim, é assim que eu faço. Mas por que sua mãe fazia assim? Não sei. Então vamos perguntar. Foram para casa da sogra. Ô, sogra, por que a minha mulher faz cortando as pontas, você faz cortando as pontas? Por quê? Não sei. A minha mãe fazia isso. Ainda bem que a vovozinha estava firme, forte, viva. Foram lá para saber aonde que começou. Aí, ô vó, por que corta as pontas? Porque o meu forno é pequeno. Cara, olha só, você vê só onde começa uma crença, porque o meu forno é pequeno. Então, ela cortava as pontas porque não cabia no forno dela. E aí continuaram fazendo a mesma coisa, sem saber nenhum motivo. Então, você vê como são crenças. A gente pode fazer um pão grande, o marido da mulher pode comer a ponta do pão que ele gosta. Mas é uma tendência, muito curioso isso, né? É uma tendência que as pessoas têm de... Eu vi fazendo e assim é o certo. Mas não se questiona. Não se questiona, exatamente. E não questiona então, o outro. Não. Então tem Ou que não questionar. só tenta fazer diferente e ver qual que vai ser o resultado, né? Mas a questão é, por que eu acredito nisso? Vamos lá ao fundo do poço. Por que eu acredito nisso? Vamos lá procurar, gente. Por quê? Se não tiver resposta do porquê, para de acreditar. Porque se você acreditar em alguma coisa, você tem que ter um motivo, não é? Senão, para que acreditar? Só que vocês têm que entender o seguinte, essas questões, elas vão fazendo o quê? Elas vão desmistificando a crença, elas vão deixando a crença cada vez mais fraca, vão enfraquecendo ela. E o que é muito bom, porque daí a gente pode vir com a terceira questão, que seria o quê? Como seria se eu parasse de acreditar nisso? Como seria? A gente começa a ver outras possibilidades. E de se reinventar. Como seria? Talvez seria que se eu parasse de acreditar que eu nasci pobre e vou morrer pobre, eu pudesse me tornar rico. Porque as coisas só vão acontecer a partir do momento que eu acredite. No que eu acreditar, é o que vai aparecer. Aí, ó. Believe, acredite em você, acredite nas coisas certas, não em crenças limitantes e coisas que limitam para a gente conseguir o nosso foco. Porque a mente a neurociência já explicou que os nossos neurônios, eles têm uma neuroplasticidade. Então, o que a gente colocar neles, agora, novas informações, eles vão aceitando. Então, a gente não precisa ficar com aquelas antigas, nós não precisamos sempre acreditar na mesma coisa. Quando você tem uma crença, então, essas coisas já vai fazer o quê? Vai enfraquecer ela, essas três questões vão enfraquecer essa crença, né? E você vai questionar, será que isso é verdade ou não? E aí, se você vê, então, realmente que isso não é verdade, o que a gente pode fazer para a gente poder eliminar essa crença da vida da gente? Porque não é fácil assim, não, amanhã então eu já não acredito mais, porque ela tá aqui, ó,
no inconsciente da gente. O nosso inconsciente é como um computador. Então, ele fica armazenado ali, entendeu? Ela fica armazenada, ela não vai sair dali. Eu vou dizer para vocês, a felicidade, o dinheiro não traz, porque a felicidade, ela é um estado, ela é dentro de você, ela está com você. O dinheiro proporciona possibilidades e oportunidades da gente poder ser feliz, mais feliz. Agora, a felicidade, ela é intrínseca sua, a felicidade vem de dentro, não vem nada de fora, é o ser feliz, não o ter felicidade. Que a gente tem que pensar. Nós somos felizes, nós não temos a felicidade. Agora, nós podemos ser felizes e ter a felicidade, porque o dinheiro pode nos proporcionar mais felicidade, não é? Não tenho dinheiro, mas tenho saúde. Poxa, o que tem a ver uma coisa com a outra? O universo, ele é abundante, ele é ilimitado. E nos criou para viver nele. Nós também somos ilimitados, não é? Mas aí eu estava falando da plasticidade neural, né? Que então aí a gente vai podendo pegar e colocar novas informações. Vamos imaginar, vou dar um exemplozinho, e ela vai ficando uma camada sobre a outra até a outra ficar embaixo. É como se a gente tivesse um copo de água suja. Pega uma água bem barrenta e coloca dentro de um copo. Você tem que deixar essa água limpinha, branquinha, né? Então, como você pode fazer? Você tem duas opções. Primeira, pegar a água, jogar fora, lavar o copo e pôr a água dentro. Perfeita? Seria mais fácil. Mas não pode ser feito assim com a nossa mente inconsciente. Porque, como eu já falei, é arquivo. Tá tudo arquivado. A gente tem que... Ela tá lá, ó. Entendeu? Não dá para arrancar. Memória foi registrada, tá lá. Tem que ressignificar essas memórias ou tentar deixar bem lá embaixo, fraquinha, como se fosse Você tirou uma foto em 2015, você quer acessar ela? Ó, good luck, boa sorte, pessoal, porque, olha, até a gente achar aquela foto vai demorar, porque primeiro vão vir as fotos mais recentes, então ela tá lá embaixo. É isso que nós temos que fazer com as nossas crenças. E para fazer isso com as nossas crenças é o quê? Jogando água limpa todo dia naquele copo barrento, que a água barrenta vai saindo e vai ficando a água limpa. Então, seria o quê? Essa folhinha que eu falei para vocês pegarem e fazer escrevendo ali as crenças limitantes, o que a gente tem que fazer? Colocar crenças empoderadoras do lado, depois que a gente descobrir que elas são limitantes. Como, por exemplo, nossa, eu não ganho dinheiro, o dinheiro não vem na minha mão, não consigo ganhar dinheiro. Olha só que tristeza. O que você tem que fazer? Né? E muita gente fala assim, né? E aí, o que você tem que fazer? Colocar uma frase empoderadora. O dinheiro flui abundantemente em minha vida. E olha, eu vou falar uma coisa, gente. Quando você fala, experimenta falar, ó. O dinheiro flui abundantemente. Ó, quando você fala essa palavra, abundância, né? Nossa, gente, a gente até cresce, ela te levanta o astral, olha só que bonito. Então, e todo dia a gente tem que ir pegando e tentando colocar aquela água limpa para aquela água suja sair. Então, nisso a gente vai conseguindo deixar aquela crençazinha, ó, lá pro chinelo. É como se a gente pegasse aquele fusquinha, deixasse ele lá e saísse com que carro, Alex? Qual que é um carrão aí? Uma Ferrari bem potente e deixasse o fusquinha lá para trás. A gente nem vai mais enxergar esse fusquinha. Sinto muito para quem tem fusquinha, mas era sempre um carro muito legal da minha época, viu, pessoal? Era pau para toda obra, né? Não é? Mas é só um exemplo, uma brincadeira, né? Agora, uma coisa é certa, gente, eu vou, como a gente foi falando, eu quero só terminar com uma frasezinha aqui para vocês. Vamos ser cientistas, vamos fazer esses exercícios e nós estamos em janeiro ainda, gente. É um ano o quê? Novo. O que esse ano novo requer? Requer o quê? Um você novo, um eu novo, um nós novo. Então, a gente pode mudar, sim, a nossa realidade. Mudando o quê? As nossas crenças. E nós podemos, sim, alcançar
os nossos sonhos. Uma gratidão, Alex, gratidão, boa noite Cássia. a todos vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês, foi um Prazer bate-papo meu de muito ter legal. recebido vocês duas aqui no canal. Vocês podem ir lá visitar, e ó, esperamos vocês lá no Armazém da Transformação e na Rua de Casa. São os dois canais do YouTube. Tem o naruadecasa.com.br, que é o blog da Cássia também. Então, vão lá, visita, tem muito conteúdo bom. Se você é a pessoa que tá a fim de pensar e não ter a cabeça só para carregar os seus cabelos, os que tiverem lá, vai nesses canais, porque a mudança ela tem que ser feita todos os dias. Gratidão a esse pessoal todo que esteve aí, muito obrigado. Então, ficam aí na luz e no amor, né? E Namastê, né? Paz e luz a todos. Tchau. tchau. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.